Tua fidelidade, Senhor, é grande. Vamos louvar o nome do Senhor neste momento. Você aí em casa, nós aqui estamos juntos, porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos une. Vamos louvar ao Senhor? Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite. Gostaria de estar dando as boas-vindas a todos que nos assistem nesse momento, através das redes sociais. Que Deus esteja assim abençoando grandemente a vida de vocês. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos na Tua casa, louvando e adorando o Teu nome, Senhor Deus. Desta feita, ó Deus, de uma forma diferente, como no dia de hoje, tão somente através das redes sociais. Que o Senhor esteja assim abençoando cada um, ó Deus, que está nos assistindo nesta noite. Que o Senhor esteja assim derramando as Tuas bênçãos maravilhosas sobre suas vidas, Senhor Deus. E que cada um, ó Deus, possa estar abrindo o seu coração para ouvir a Tua voz. Senhor, esteja no controle, na direção deste culto, porque ele é Teu, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor neste momento. Gostaria que estivéssemos refletindo sobre a palavra que está em Eclesiastes, né? No capítulo 31. Aliás, estaremos lendo o livro de Provérbios, capítulo 31, os versículos do 10 ao 31, que diz assim a sua palavra. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta,
e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina com propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vende-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintos aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia do amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se de seus filhos e lhe chamam ditosa. E seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Que Deus esteja assim abençoando, né, essa bendita palavra. E nós vimos aqui, né, que esse texto ele fala sobre a mulher virtuosa, né? E vimos que os objetivos, né, da sabedoria está no início desse texto. E no final do texto a gente percebe que essa sabedoria ela é colocada em prática por uma mulher, né? E aí são muitas as características dessa mulher. E os ensinamentos, né, que esse texto traz, não só é para uma mulher casada, também é para os jovens, para homens. Todos podemos tirar lições sobre esse texto. E uma coisa interessante que esse texto fala é que de uma mulher, que é uma característica forte dessa mulher, é que ela também, ela não é uma mulher preguiçosa. Ela é uma mulher perseverante, corajosa. E seu marido, ele confia nela, ele descansa. Ele sente segurança nessa esposa. E assim, meus irmãos, nós possamos buscar, como diz esse texto, essa sabedoria que fala sobre essa mulher virtuosa. E tudo isso acontece porque nós sabemos que essa mulher, ela teme ao Senhor. Ela está sob o controle e a direção de Deus. Por isso que ela é uma mulher sábia. E por falar em mulher sábia, nós estamos hoje comemorando, né, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por que hoje? Porque estamos antecipando. Porque amanhã é segunda-feira, né, e já fica, antecipamos para o domingo por conta do culto, né, que é realizado aos domingos, e nós estamos louvando a Deus por esta data. Mas também estamos louvando a Deus pelo Dia da Mulher do Pastor. E louvamos em especial pela esposa do pastor Alvinho, porque é a nossa ajudadora, nossa companheira, uma mulher muito sábia, uma mulher que vive sobre a dependência de Deus. Então, nós estamos hoje comemorando essas duas datas especiais. Que Deus assim seja louvado nas nossas vidas, na vida dessas mulheres, de todas as mulheres, e também na vida das mulheres, dos pastores, em especial, como falei, da nossa irmã Joyce, que é a esposa do nosso pastor Alvin. Amém? Obrigada, irmã. Que Deus possa abençoar a cada uma de nós, mulheres, a quem Deus criou para ser ajudadora, para ser aquela que irá apoiar, aquela que irá completar
a vida do homem. O que seria do homem sem as mulheres? Louvamos a Deus por todas vocês, por todas as mulheres da nossa igreja, da PIB de Belém. Que Deus possa abençoar a cada uma de vocês. Estaremos louvando mais um cântico que diz: Tu és fiel, Senhor. E sabemos que a fidelidade do Senhor, ela é grande, como cantamos aqui no início. E ela nunca acaba. Olha que coisa mais linda. A fidelidade de Deus, ela é para sempre. Mesmo nós se formos infiéis, o Senhor Deus, Ele permanece fiel. E louvamos a Ele por essa fidelidade. Estaremos louvando ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta, A minha oferta louva ao Senhor. ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse próximo louvor fala de sonhos. A fidelidade do Senhor, ela é para sempre. E com essa fidelidade, nós podemos firmar os nossos sonhos. Então recebe hoje, nessa noite, a cura, a unção, a liberalidade do Senhor, a liberalidade do Senhor na sua vida. Porque as promessas do Senhor, ela permanece para sempre. Vamos louvar ao Senhor, dizendo: Senhor, os nossos sonhos entregamos a Ti. Mesmo que tenham acabados, nós entregamos a Ti, Senhor, que sabemos que o Senhor pode renovar. Se matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, inferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,
mulher como esta. Para tal tempo, em dias como estes, fostes chamadas por Deus para nesse mundo ser testemunha rica e autossonante como pessoa, filha, esposa e mãe. Para tal tempo, em dias tão sombrios, de ódio e tristeza e muito desamor, tu podes semear em muitas vidas as bênçãos do amor e compaixão. Para tal tempo de conturbação, Deus exige de ti dedicação. No lar, na igreja, em qualquer lugar. Pode ser uma bênção, um traço de união. Em tempos de descrença e de pavor, é isto que te pede teu Senhor. Um coração cheio de fé ingente, voltando sempre para o teu reino eterno. Os caminhos são muitos, a estrada é longa, muitas vezes deserta, torturosa, e sempre mostrará valor de uma vida separada para servir. Jamais teus olhos fugirão do alvo, do ideal de Deus para teu viver. Erguerás marcos em cantos de vitória, edificando a santidade e luz. Serás mulher de fé, tal qual Ana, valorosa e prudente como Esther, tão doce e pura e bem-aventurada como Maria. De geração em geração, teus filhos te chamarão bem-aventurada. Mulher como esta, filha, esposa e mãe, recebe a aprovação do teu Senhor. Esse texto eu dedico a você. Como nós sabemos, o dia oficial da mulher é amanhã, segunda-feira, mas como nós estamos, o culto é domingo, estamos comemorando e eu dedico a vocês essa mensagem. Você, mulher da nossa igreja, da primeira Igreja Batista, você, mulher que nos acompanha em casa, tenha um feliz Dia da Mulher. Graça e paz, irmãos, da rede social. Que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo. Primeiro domingo de março, dia da esposa do pastor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Salmos 146, 1 e 2. Toda honra e glória seja para ti, Senhor. Te somos gratos, ó Deus, pela vida da tua serva Joyce. Concede a ela a tua misericórdia e graça. Também a ela dar-lhe a tua força e fé, sabedoria e sensibilidade para fazer a tua obra. E que, diante das tempestades, ela não entre em desespero, mas descanse à tua sombra. Que ela jamais deixe de crer no poder do Senhor e espere com paciência as promessas de Deus em sua vida. Conceda a ela visão de praticar missões e tenha amor para com os perdidos, que não conhecem a palavra do Senhor. Que ela possa ouvir sempre a tua voz e esteja em harmonia com a sua vontade em todos os momentos da sua vida. Que ela não desanime e mantenha a fé viva em ti, Jesus. E que teu Espírito Santo a oriente em cada passo, em cada decisão a ser tomada. Abençoe poderosamente seus projetos e sonhos e guarde a sua vida embaixo de suas asas. Parabéns pelo seu dia, esposa do pastor. Irmã Jos, a igreja te ama. Felicidades. Olha que lindo. Que Deus abençoe, meus irmãos.
Neste momento, vamos estar orando pela vida da irmã Joyce e também pela vida de todas as esposas dos pastores, que Deus possa estar abençoando. Oremos. Senhor, Deus grande, Deus Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nos faz a cada dia enxergar quão grande és tu, para que possamos glorificar o teu nome, ó Pai. Mas nesse momento, eu quero entregar diante do teu altar a vida da irmã Joyce, como também de todas as esposas dos pastores. Sabemos que não é fácil, mas temos a certeza de que o Senhor é com elas, abençoando, protegendo, livrando de todo o mal. Renova as suas forças, ó Deus, como de uma águia, para que possam alçar grandes voos, ó Deus, na tua presença, fazendo a tua obra, ó Deus. Em casa, onde quer que estejam, que possam ser mulheres determinadas, mulheres com voz altiva, ó Deus, para engrandecer o teu nome. Em especial, ó Pai, te agradeço pela vida da nossa irmã Joyce, que tanto tem nos abençoado, ó Deus, tanto tem nos ensinado, com carinho, com amor, com dedicação. Nós te louvamos, ó Deus, por sua vida. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, não só ela, mas seu lar, ó Deus, sua família. Muito obrigado por nos ouvir, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, ó Deus. Amém. Para quem não viu aí, sessão de fotos, deixa eu colocar aqui. Amém, irmãos, obrigada. Vamos passar para o nosso momento ofertório. Você que nos assiste em casa, estará aí no vídeo os dados bancários da nossa igreja. Se você acredita nessa obra, se você confia e você quer ajudar para que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar através de suas ofertas, você pode colaborar conosco. Está aí os dados. É só ser abençoador. Nós seremos abençoados e todos juntos glorificaremos o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um louvor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, correção sem fim. Tua misericórdia sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, correção sem fim. Tua misericórdia sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento. Queremos te louvar, Senhor Deus, e te bendizer, ó Pai, por todos aqueles que se sentiram, Senhor Deus, à vontade de contribuir com essa obra. Que o Senhor possa abençoar as finanças dessa igreja, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, honrar o teu nome através dela para propagar o teu evangelho, para investir na tua obra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os planos desta igreja, ó Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, e os irmãos bem sabem que nós temos os desejos da construção, Senhor Deus, aqui do lado, no nosso terreno. Que o Senhor possa, Senhor, no momento oportuno, ó Pai,
falar aos corações daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, para que seja um colaborador desta obra, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Para terminarmos esse momento de louvor, vamos estar louvando ao Senhor dizendo: bendito serei. Tudo isso que falamos aqui em leitura bíblica, em mensagem cantada, nós temos dizendo que a fidelidade do Senhor é grande. Mas tudo isso, a mulher valorosa, quem achará? Mas, meus irmãos, de tudo isso, se nós não atentarmos à palavra do Senhor, nada disso valerá. Nós temos que acreditar e cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Que possamos estar debaixo da bênção de Deus, das asas do Senhor. E todas as suas promessas nos alcançarão. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei.
Senhor, essa primeira oferta a Ti, Senhor. Recebe, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, fortifica os nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Que a mensagem, Senhor Deus, direcionada pelo nosso pastor, seja uma palavra, Senhor Deus, a qual nós precisamos ouvir, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Abençoa todos os ouvidos, Senhor Deus. Abre todos os ouvidos para que eles ouçam, Senhor Deus, a Tua palavra nesta hora, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Acho que esse está melhor. Graças a Deus por essa manhã, graças a Deus por esse dia, graças a Deus por estarmos reunidos juntos como irmãos, comemorando, né, o Dia da Mulher, que será amanhã, comemorando o Dia da Esposa do Pastor. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, mulheres. Que Deus possa continuar derramando sobre a vida de vocês graça e misericórdia. Eu queria compartilhar com vocês um texto hoje. E esse texto vai nos fazer refletir sobre esse momento que mais uma vez estamos vivendo. Algum já chegou a falar que é 2020.2. Né? Então é como se a gente estivesse começando tudo de novo. Né? Foi mais ou menos em meados de março do ano passado que tudo isso começou, que a igreja começou a mudar a sua forma de cultuar, a sua forma de estar juntos, né? Usando máscaras, distanciamento social, fechando igreja. E nós, de certa forma, estamos vivendo tudo isso mais uma vez. Será que nós aprendemos alguma coisa? Será que Deus falou algo ao nosso coração? Será que nós tivemos um coração ensinável durante esse período de tribulação, né, de provação, né, que todos nós vivenciamos? Eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus. Hebreus é um livro que nós estamos trabalhando, né, junto ao PGM dos Jovens. E é um livro que nos traz muitas lições interessantes. Eu queria compartilhar com você nesta noite. Hebreus, capítulo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extraviem que é manco, antes seja curado. Pai, eu quero te louvar por essa palavra, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, por esse momento e por essa ferramenta, essa plataforma, Senhor, para que assim a tua palavra possa chegar ao coração daquele que nos assiste, Pai. Deus, que tu usa essa palavra para falar o coração da tua igreja, Senhor. Que tu possa nesse momento sondar os nossos corações e que a tua palavra venha nos suprir, que a tua palavra venha nos alimentar. Deus, que a tua palavra venha ser o bálsamo que nós precisamos, ó Deus, a correção que nós precisamos, ó Pai. Que ela continue falando poderosamente aos nossos corações. Nos usa como teu instrumento e que através da tua palavra, Senhor, a tua igreja, todos nós possamos ser edificados em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus que apesar de não estarmos juntos como igreja, congregados, e é engraçado porque é o próprio livro de Hebreus que nos exorta, né, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas antes pelo contrário. Quanto mais a gente percebe que o dia se aproxima, mais próximos uns dos outros nós precisamos estar. E é esse mesmo livro, né, de Hebreus, que aqui, através do capítulo 12, ele também nos traz uma exortação. Exortação para aqueles dias difíceis, exortação para aquelas tribulações, para aquelas provações que todos nós como crentes um dia vamos suportar, um dia vamos passar. E aqui estamos nós de novo, como já havia dito no início, como que começando 2020 mais uma vez, né? Começando as restrições, aumentando as restrições, limitando a nossa liberdade, não é, que nós temos constituída, não é, pela nossa lei régia maior, que é a nossa própria Constituição, a liberdade de cultuar a Deus na casa do Senhor. Estamos, de alguma forma, sendo impedidos, estamos tendo a nossa liberdade tolhida de alguma forma. Mas o que nos conforta em saber, irmãos, é que mesmo que as portas da igreja estejam fechadas nesse momento, as portas do céu nunca se fecharão. Embora as vozes hoje de muitas igrejas estejam caladas porque não estão abertas ao público, mas o nosso clamor a Deus, ele permanece o mesmo. E Deus permanecendo o mesmo, ele continua ouvindo as nossas orações, ele continua ouvindo a nossa súplica. E aqui o escritor aos Hebreus nos mostrando que o crente, ele passa sim por provação, por tribulação, por dificuldade. Ele elenca para a gente no capítulo 11, que é anterior ao capítulo que nós lemos, ele elenca, por exemplo, a lista dos heróis da fé. Grandes homens de Deus que lutaram, que sofreram, que foram mortos, que foram torturados, que foram presos, mas que não negaram a sua fé. E diz então, o capítulo inicia então, portanto, também nós. E aqui o escritor ele quer fazer um paralelo, ele quer fazer uma comparação. Ele quer mostrar a vida de todos aqueles grandes homens e mulheres de Deus do passado, que estão registrados na Bíblia Sagrada para o nosso ensino. Porque ela mesma nos declara, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito, foi escrito. Precisamos, portanto, nos aproveitar dessas palavras e ver que ensinamentos ela tem a nos dar hoje.
E aí, olhando para a vida desses grandes homens de Deus, como eles enfrentaram os problemas dos seus dias, o escritor aos Hebreus agora nos diz: portanto, também nós, chegou a nossa vez. Eles já enfrentaram os problemas dele. Eles já enfrentaram as tentações que lhes sobreveio. Eles já enfrentaram as privações do dia a dia. Mas eles permaneceram firmes na fé. Agora chegou a nossa vez de enfrentar os nossos próprios problemas, de enfrentar os nossos próprios desafios e de subir a nossa própria escada da fé, de degrau em degrau, até chegarmos no céu, que é o nosso destino. Portanto, irmãos, agora, tendo diante de nós os nossos desafios, como que nós vamos reagir a tudo isso? Onde nós vamos encontrar forças para continuar resistindo ao dia mau, como nos ensina a sua palavra? Onde que nós vamos buscar sabedoria para saber que decisão tomar diante das escolhas que nós temos pela frente e que não são escolhas fáceis? Como que nós vamos proceder no nosso dia a dia diante de todas as adversidades? Graças a Deus pela palavra de Deus, porque ela nos instrui. Ela de fato é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o caminho, ela é a bússola que nos guia nesses momentos difíceis. E aqui o escritor ele começa nos dizendo: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele evoca para a nossa mente, nesse momento, nos dias de hoje, diante das nossas dificuldades, o autor nos conclama a lembrarmos dessas testemunhas. De que ele está falando, pastor? Que testemunhas são essas? Todos aqueles heróis da fé que estão elencados no capítulo 11, no capítulo anterior. Ele, portanto, nos orienta a olharmos para todas essas testemunhas. E você então vai ver uma lista de todos os heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus do passado, que a sua história, o seu exemplo ficou escrito para mim e para você. São as testemunhas que nos rodeiam hoje. A imagem que o autor nos traz é a imagem de uma Olimpíada. São os Jogos Olímpicos que aconteciam aqui em Grécia e Roma dessa época. Então imagine-se agora você dentro de uma Olimpíada. Você é um atleta olímpico. Você está no meio da sua maratona, no meio da sua corrida. E você vê todo aquele estádio torcendo por você, vibrando por você, gritando o seu nome e dizendo: olha, vai firme, continua. Nós já vencemos, agora é a sua vez de vencer também. Nós já sofremos tudo isso, mas perseveramos firme, agora é a sua vez. Você consegue. Nós conseguimos porque Ele permitiu que isso acontecesse. Ele foi a nossa força para que nós pudéssemos vencer todas essas batalhas. Olha para nós agora. É isso que o autor está nos dizendo. Ele pede para que você, atleta da fé, você que está correndo a sua carreira da vida, a sua carreira da fé, você possa agora olhar para o estádio e você possa enxergar todas aquelas testemunhas, todo aquele público. São os heróis da fé do capítulo 11. E essa grande nuvem de testemunha, ela está agora nos rodeando, nos incentivando, nos ajudando a progredir na fé através do exemplo de cada um deles. E o autor, portanto, nos diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. A imagem aqui, de novo, é voltando para essa Olimpíada, essa maratona que era comum na Grécia e na Roma. Eles corriam nus. Eles não corriam com roupa como acontece hoje. Mas mesmo hoje, aquele que corre, ele não corre com um sapato social, ele não corre com uma calça comprida, ele não corre de terno e gravata. Um atleta, ele corre com roupas leves, ele corre com um sapato apropriado, porque quanto mais leve ele estiver e quanto mais apropriado for o seu calçado, melhor se torna a sua corrida. Mais rápido ele vai chegar ao seu objetivo. Naquela época eles não tinham os tênis da vida de hoje. Eles não tinham os tênis apropriados para correrem. Eles corriam descalços. E para se livrarem
do peso da roupa, eles corriam nus. E assim, eles se desembaraçavam de tudo aquilo que podia atrapalhar a sua corrida. Essa é a ideia que o autor quer nos trazer. Não é difícil a gente correr com a calça apertada? Não é difícil a gente correr com um terno e um sapato? Para mim é difícil correr de qualquer forma. Mas, estando apertado, fica mais difícil ainda. Mas o ponto, irmãos, que o autor quer nos falar, ele quer fazer uma comparação dessa maratona que é a sua vida de fé. E ele quer dizer que a sua vida de fé é como se fosse uma maratona. E o que te impede de prosseguir essa vida de fé, o que te impede de correr essa carreira, é o pecado. São os adereços do pecado que você junta para si. E o que você precisa agora para que você possa correr livre a sua carreira da fé, a sua maratona, você precisa se desembaraçar de tudo aquilo que pode atrapalhar a tua corrida. Portanto, se o pecado ele começa a se tornar um peso na sua vida, e o pecado é um peso na sua vida, se desembarace dele. Se livre dele, porque senão ele pode atrapalhar a tua carreira. Ele pode atrapalhar a tua corrida. Ele pode atrapalhar a tua maratona até os céus. Vocês entendem a imagem? Uma grande nuvem de testemunhas que já venceram, que já se desembaraçaram do pecado, estão agora nos incentivando e nos dizendo: olha para nós já vencemos, nós já nos desembaraçamos do pecado que nos impedia de progredir na fé. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de correr a sua maratona, de correr a sua corrida. Se desembarace do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado constantemente, ele perturba a vida do crente. É por isso que a gente tem lavado as mãos constantemente e passado álcool. Para quê? Para que o vírus não se apegue a gente e a gente não contraia esse vírus. E o que é que a gente faz para que isso não aconteça? A gente se cuida. Porque o vírus é persistente. Ele é insistente. E se você não se cuidar, ele vai te pegar. É essa mesma imagem. Você vai correr uma corrida agora. É a corrida da tua vida. Você precisa se desembaraçar de tudo. O problema é que o pecado é como a poeira, que o tempo todo insiste em grudar em você. E você precisa se limpar. Você precisa se despojar dessa sujeira, porque ela pode impedir você de correr a sua carreira como você precisa correr. Portanto, o pecado, ele tenazmente nos assedia. Ele está em volta de nós o tempo todo como poeira que gruda e que não quer nos deixar andar normalmente. E ele diz, portanto, que a gente precisa se desembaraçar de tudo isso. E ele diz, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual a nossa missão nessa maratona? Correr. O que é que nós precisamos fazer então? Correr. Correr com perseverança. Correr sem desistir. Correr sem abandonar a carreira. Tem uma imagem, um vídeo que eu tenho certeza que vocês já viram nas redes sociais, de uma mulher que está fazendo a sua carreira junto com as suas companheiras. Ela está liderando a corrida, mas de repente, por um infortúnio qualquer, ela cai. Ela tropeça, ela cai e todas as suas adversárias passam por ela. E ela se encontra ali caída. Olha para frente e vê as suas adversárias prosseguindo a carreira. Ela poderia pensar, acabou. São todas atletas como eu. Acabou a minha carreira. Eu posso desistir aqui mesmo. E eu terei justificativa, eu caí, eu me machuquei. Ninguém vai zombar de mim, ninguém vai me criticar porque eu não terminei minha carreira, porque eu me machuquei. Ela poderia desistir, mas não é isso que ela faz. Ela se levanta. E apesar das dores, apesar do sofrimento, ela continua correndo. E ela continua correndo. E ela vai correndo. E ela alcança aquela que seria a penúltima, porque ela já era a última.
E ela continua correndo e alcança a antepenúltima. E ela vai insistindo, e para encurtar a história, ela consegue, depois de várias voltas, conquistar mais uma vez o primeiro lugar e ela vence aquela corrida. Ela não se deixou esmorecer pelos problemas, pelas tribulações. É por isso que a orientação do escritor aos Hebreus é que nós precisamos correr. E correr com perseverança, porque alguém vai tentar fazer você tropeçar. O pecado vai ser um obstáculo para te fazer tropeçar, para que te faça desistir que você complete a sua carreira. E aqui, portanto, o escritor aos Hebreus, ele então nos ensina que nós devemos continuar correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Eles já correram a deles. Agora existe uma carreira que está proposta. É a minha carreira, é a sua carreira. E nós precisamos correr essa corrida. E como que nós vamos então correr essa corrida? Como que nós vamos enfrentar, não é, esse grande desafio? Ele nos ensina olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É olhando para o pódio, para a vitória, onde Cristo está, vitorioso. É olhando firmemente para Ele, não para os obstáculos, não para os problemas, não para os teus adversários, não para o terreno, se ele é um terreno apropriado ou não para a minha corrida, isso não me interessa. Eu preciso correr com perseverança. Eu preciso continuar correndo. E os meus olhos não podem estar olhando para o chão. Os meus olhos precisam estar olhando para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Diz o texto que esse Jesus, autor e consumador, ele é o princípio e o fim da minha fé. Ele é aquele que iniciou a fé no meu coração. E Ele é aquele que vai confirmá-la diante do Pai naquele grande dia. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. É por isso que você precisa olhar para Ele. Porque Ele já suportou a cruz por você. Ele já pagou o preço por você. Sabe aqueles filmes que a gente assiste? E que sempre tem aquele que seria o mocinho. E normalmente, né, em lutas, em corridas, é comum a gente ver uma cena de que algum parente do mocinho é sequestrado, né? Ou então alguma situação diferente, e aí então faz-se uma chantagem. Olha, se você vencer, isso vai acontecer com a sua família. Você não pode vencer essa corrida, você não pode vencer essa luta. E então vem a chantagem. E a pessoa se encontra naquela posição difícil. Eu preciso vencer, mas se eu vencer, alguém que eu amo sofre. Eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa atitude, mas se eu tomar essa atitude, alguém que eu amo pode sofrer as consequências. Não é uma encruzilhada, não é uma situação difícil. São situações difíceis que vêm sobre nossas vidas. É por isso que o autor nos diz, não olhe para os seus adversários. Não olhe para as ameaças, não olhe para os problemas, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele já suportou a cruz, Ele já pagou o preço. Você não precisa mais ceder ouvidos às chantagens que o diabo vai tentar fazer contra você. Não ceda às chantagens do inimigo, não ceda às chantagens do diabo. Jesus já venceu por você. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. Ele não ligou para toda a vergonha. Ele não ligou para todo o sofrimento que ele passou. Porque ele queria fazer de você alguém que também pudesse, assim como ele, vencer a morte. Ele só precisa que você olhe para ele, o autor e consumador da nossa fé. Embora ele tenha suportado a morte, embora ele tenha enfrentado toda essa vergonha, todo esse peso do pecado, diz o texto, ele está agora assentado à destra do trono de Deus. Ele já venceu a sua carreira. Ele nos mostrou o caminho. Ele mostrou exatamente que passos nós devemos seguir para ter uma vida vitoriosa. São os passos dele que nós precisamos seguir.
Por isso o texto diz: considerai, pois, atentamente, olhem atentamente, prestem atenção. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, a única maneira de nós não desistirmos, a única maneira de nós não ficarmos prostrados no caminho quando as tribulações aparecem, e elas vão aparecer. A única maneira de nós não ficarmos prostrados é quando a gente olha para Ele, para Jesus. É quando a gente considera que Ele suportou todas essas coisas contra si mesmo, por amor a mim e por amor a você. Em outras palavras, o que Ele está dizendo é: eu sofri o que eu sofri por amor a você, para que na eternidade você não sofra mais. Está difícil? Está complicado? Todos nós vamos passar por isso. Não se enganem. Todos nós passaremos por problemas. Mas Ele já nos garantiu a vitória. De novo, é aquele filme que a gente assiste e que a gente já sabe o final. Mesmo que a gente veja um mocinho perdendo, parece que ele vai morrer, parece que vai tudo acabar, e então vem uma reviravolta, algo acontece, e ele então sai vitorioso e termina tudo feliz para sempre. Não é mais ou menos assim que acontece nos filmes? Quando a gente já sabe o final, é ótimo. A gente até ri da reação daqueles que não assistiram o filme ainda. Né? Eles acham que vai tomar um determinado rumo, você sabe que não, porque você já assistiu. E você, se brincar, até tenta ganhar um dinheirinho, né? Vamos apostar? Né? Mas crente não faz isso, né? Mas o ponto, irmãos, é que a gente já sabe o final da história. E sabe o que é maravilhoso saber? É que a Bíblia, ela já nos traz o final da minha e da tua história. Então, por que você vai se preocupar com os problemas que você está vivendo hoje? Embora sejam difíceis, sejam doloridos, sejam cruéis, mas a vitória é certa. Você tem que olhar para o autor e consumador da fé, porque o pódio já está lá, você vai ser vitorioso nele, se você olhar para ele. É um filme que você já sabe o final. Talvez assim você consiga entender por que Tiago diz: tende motivos de grande gozo o passardes por várias provações. Por que eu consigo me alegrar nas minhas provações? É porque eu já sei o final. Eu sei que eu vou apenas passar por elas. Eu não vou ficar atolado nelas. Eu passarei por elas, porque o meu lugar de destino não é essa tribulação, não é esse problema, não é essa dificuldade, não é essa pandemia. Tudo isso passa. Até a própria morte, o último inimigo, o mais temível, também passará. Mas esta palavra jamais passará. Portanto, irmãos, o autor nos convida a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que a gente não olhe os problemas, para que a gente não ceda às chantagens do diabo, para que a gente não fique mergulhado nas dificuldades, porque é comum, quando vem a dificuldade, a gente não raciocina direito. A gente não enxerga o que a gente precisa enxergar e a gente toma decisões precipitadas. Lembram de Pedro? Estava no barco, os discípulos veem algo nas águas, parece que é um fantasma, todos ficam com medo, mas eis que alguém olha, é o Senhor. E Pedro, corajosamente: Senhor, deixa que eu vá até aí. Que homem de fé, que homem corajoso. Jesus estende a mão, ele sai do barco. Irmãos, eu não teria coragem de fazer isso, eu confesso. Ele sai do barco, ele pisa naquela água, ele não afunda. Os irmãos conseguem imaginar essa cena? E ele dá o segundo passo, ele não afunda. E ele se vê na mesma situação que Cristo, andando sobre as águas. Se ele continuasse olhando para Cristo, ele iria chegar até Cristo andando sobre as águas. O problema é que quando vem o vento, o problema é que quando a água começa a se movimentar, quando o problema chega, a gente tira o olho do autor e consumador da nossa fé e a gente começa a enxergar o que está em volta. E a gente começa a olhar o problema. Eita, eu estou em cima da água.
Isso não pode, eu vou afundar. Isso não é natural. É porque você está olhando como um homem natural, como um homem carnal, porque o homem espiritual, o homem de fé, ele discerne as coisas espirituais e por ninguém é discernido. Ele sabe que tudo isso é passageiro, ele sabe que tudo isso passa, ele não olha para essas coisas, ele olha para o alvo que é Cristo. E quando Pedro ele para e começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas, posso até ouvir Pedro cantando, te louvarei, apesar das circunstâncias. Mas aí quando vem as circunstâncias, a gente deixa de louvar, a gente começa a murmurar, a gente perde a fé, a gente olha para o problema e sabe qual é o resultado disso? A gente começa a afundar. A gente não raciocina mais. A gente não entende que foi Jesus que disse venha. E a gente só olha para o problema. E quanto mais a gente olha para o problema, mais a gente afunda nesse problema. Mas o que é mais maravilhoso é que apesar da nossa falta de fé, apesar daquelas vezes em que nós pensamos em desistir, em que nós desacreditamos, em que nós não achamos que é mais possível, apesar disso, basta uma única oração. Basta você dizer, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E Ele vai estender a sua mão. E Ele vai nos tirar. Ele vai nos levantar. Ele vai dar uma pequena repreensão. Por que você duvidou? Eu não disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos? Creia. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, porque elas querem te desviar o olhar. Não dê ouvidos à voz de Satanás, não ceda às chantagens de Satanás. Ele quer impedir que você continue a sua carreira. Mas Cristo, Ele já venceu. Ele já suportou tudo isso por amor a mim e por amor a você. E com um propósito, diz o texto, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quantos crentes têm se sentido cansados e têm desmaiado por não aguentar mais? Cristo está dizendo, eu fiz tudo isso, eu suportei as dores da cruz, a vergonha da cruz, para que você não desmaie, para que você não esmoreça, para que você não desista. Ele continua dizendo, ora, verso 4, na vossa luta contra o pecado, ele estabelece claramente, existe uma luta, você está numa batalha, você está num campo de guerra, você está numa maratona, você está numa corrida e tem adversários. E ele diz, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E mais uma vez, o capítulo 11 se torna a nossa referência. Mais uma vez, os heróis da fé se tornam nossa referência. Porque eles resistiram até o sangue. Muitos foram mortos a fios de espada. Muitos tiveram sua cabeça degolada. Muitos foram apedrejados. Resistiram até o fim. Foram comidos pelos leões nas arenas como se fosse um espetáculo para o mundo. Mas eles resistiram até o fim. E agora estamos passando pelos nossos próprios problemas. E talvez um problema que o mundo inteiro esteja enfrentando hoje é esse vírus, é essa doença. Mas se você está na sua casa, se você está assistindo, ouvindo essas palavras, significa que você ainda está resistindo. Significa que você ainda não morreu. Ainda há uma boa nova para você. Há uma esperança para você. Há uma boa notícia para você. E o autor nos conclama, existe ainda luta. Você ainda está na batalha, a sua carreira não acabou. Portanto, os problemas vão continuar surgindo. Você ainda não chegou lá. Então, se você ainda não chegou lá, a tua luta contra o pecado, ela ainda existe, ela é real. Você precisa continuar lutando contra o pecado. E você ainda não resistiu até o sangue. Meus irmãos, quantos crentes, mesmo quando a igreja está aberta, têm deixado de vir à igreja?
pelas desculpas mais esfarrapadas que a gente pode imaginar. Esses crentes, eles proclamavam, não era da boca para fora não, eles diziam, Jesus é o Senhor. Enquanto um crente naquela época tinha a ousadia de pronunciar essas palavras que para a gente é tão corriqueiro, é tão banal para alguns crentes. Talvez seja até pronunciar o nome de Deus em vão, a forma como a gente pronuncia e como a gente diz Jesus é o Senhor. Porque quando ele dizia Jesus é o Senhor na frente de alguma testemunha, em outras palavras ele estava dizendo, eu não creio que César é o Senhor, Jesus é o Senhor. Quando um crente pronunciava Jesus é o Senhor, ele estava afrontando a maior autoridade da época, a autoridade do imperador. E ele estava dizendo, César, você pode ser o imperador, o dono desse mundo inteiro, mas você não é o meu dono. Você pode ser o Senhor dessa terra inteira, mas você não é o meu Senhor. O meu Senhor é Jesus. E sabe o que isso lhes custava? A vida. Eles eram obrigados a renunciarem e a dizer, você não pode falar Jesus é o Senhor, você tem que dizer César é o Senhor. Do contrário, você morre. Do contrário, sua família morre. Do contrário, seus bens serão confiscados. Uma simples frase, Jesus é o Senhor, que hoje a gente diz de forma tão banal, naquela época custaria a sua vida, a minha vida. Sabe o que eu acho mais interessante? Eles diziam, Jesus é o Senhor. E quanto mais eles eram mandados calar a boca, eram chicoteados. E diziam, calem a boca e nunca mais digam isso. Eles continuavam dizendo, Jesus é o Senhor. Pode chicotear mais uma vez. Mas eu não vou deixar de falar e de pregar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de proclamar as boas novas daquele que um dia me salvou. Jesus é o Senhor. Era comum naquela época passar uma procissão de romanos, com a bandeira de Roma, com incensos, com uma espécie de orquestra, com banda, tocando as trombetas, e por onde aquela procissão passava, todos eram obrigados a se prostrarem no chão, a levantarem uma das suas mãos e dizerem, César é o Senhor. Se essa procissão hoje passasse pela sua casa, será que você se prostraria e diria, César é o Senhor? Ou você arriscaria a sua própria vida, você não se prostraria, e quando eles te pressionassem, quando eles te questionassem, você continuaria firme e diriam, Jesus é o Senhor. Mesmo que isso te custasse a vida. Pastor, eu faria isso. Mas você nem vem à igreja quando a igreja está aberta. Pastor, eu faria isso. Mas você nem defende Jesus na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa. Jesus, eu faria isso. Mas você sequer tem vivido uma vida de santidade para Ele. Percebe como essa frase, Jesus é o Senhor, dita pelos nossos lábios, pela nossa boca hoje, ela chega a ser uma desonra ao nome de Deus. E possamos sondar os nossos corações, para ter certeza se de fato nós servirmos ao nosso Senhor. Se de fato nós o vamos louvar apesar das circunstâncias. Porque é isso que o autor está nos dizendo. Apesar das circunstâncias, apesar da morte, eu continuarei vivendo e servindo a Jesus. Resistindo até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, diz a palavra, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O autor aos Hebreus parece então nos fazer entender que agora, muitas das dificuldades, problemas, as provações que nós passamos no nosso dia a dia,
podem ser fruto de uma disciplina de Deus para com as nossas vidas. Assim como o pai corrige o filho a quem ele ama, assim como o pai, muitas vezes, ele precisa dar a sua palmada no filho para que ele não pratique mais aquele erro e ele venha se machucar ainda mais. Como um pai corrige um filho a quem ama, Deus também corrige ao seu povo. Isso nós temos muitas histórias nas Escrituras de como Deus usa outras nações para corrigir o seu povo, a nação de Israel. Olhando para os nossos dias, a família estava sendo dissolvida. Os valores familiares estavam sendo dissolvidos. Os valores e a ética cristã estavam sendo bombardeados dia após dia, noite após noite, sem cessar. E muitos crentes estavam cedendo a essa tentação. Muitos crentes estavam cedendo a essa teologia secular, a essa filosofia mundana e deixando de seguir a verdade do Evangelho. Muitos cristãos sem valorizar a sua família. Muitos cristãos sem tempo para Deus. E eis que aparece um vírus que nos obriga a ficar em casa, que nos obriga a achar tempo onde antes não tinha tempo. E agora você tem tempo até de sobra para fazer muitas coisas. Será que não seria Deus nos disciplinando? Porque Ele nos ama? Porque Ele quer o nosso bem? Porque Ele quer que nós possamos agir de forma diferente daquela que nós agíamos antes? Será que não é Deus nos fazendo levantar do nosso lugar, do nosso sofá, e nos dizendo, olha, você não está aqui para ficar sentado, você está aqui para correr a carreira que te está proposta. Levante-se, anda, corra essa carreira. Porque se você ficar aqui, você vai perecer. Eu não quero que você pereça. Eu amo você. E mesmo que você queira ficar sentado, eu vou fazer com que venham umas formigas aqui, uns bichos, uma cobra. Se minha esposa, quiser sentar, Deus vai mandar uma esperança, aquele bichinho que voa, para fazer ela sair correndo do lugar e chegar lá na frente, bem rápido. Porque Deus a ama. Porque Deus nos ama. Ele não quer que nós venhamos a ficar parados, sentados. Existe uma corrida para que a gente possa correr. E nós não podemos desmaiar no caminho. Nós não podemos deixar que o pecado nos domine, que o medo nos domine e que a gente seja impedido de prosseguir. Deus, portanto, como nos ama, Ele vai usar as circunstâncias que nos rodeiam. E através dessas circunstâncias que nos rodeiam, Ele vai nos disciplinar para que a gente possa sair diferente, para que a gente possa ouvir a sua voz no meio de todas essas vozes turbulentas e reconhecendo a voz do Senhor, a gente possa lembrar, na casa do meu pai tem pão, eu vou me levantar desse lamaçal onde eu me encontro e eu vou correr de volta para a casa do meu pai. É para a disciplina que perseverais, nos diz a palavra, porque Deus vos trata como filhos. Qual filho há que o pai não corrige? Você sente que você está sendo corrigido pelo Senhor? Saiba, Ele está fazendo isso porque Ele te ama. O texto continua então nos dizendo, mas se estáis sem correção, de qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você está pecando, você está gostando de pecar, você está se afastando de Deus e você não sente nada, e você continua agindo uma vida, vivendo uma vida em pecado, uma vida constantemente afastada de Deus, e você sequer ouve mais a voz de Deus, cuidado. Porque se você não tem ouvido mais a voz do teu pai, talvez é porque você tem agora um outro pai. Diz a Bíblia que todo aquele que mente é filho do diabo, porque esse é mentiroso desde o início. Ele é o pai da mentira. Deus nos chamou para sermos filhos. Ele nos adotou pela fé em Cristo Jesus para sermos filhos.
Mas você pode escolher se você quer permanecer filho de Deus ou se você quer então ter outro pai. Se você quiser ter outro pai que não seja Deus, ele não vai mais incomodá-lo. Ele não vai mais agir como um pai age com um filho, porque você agora tem um outro pai. O que é que isso significa? Ele não vai te disciplinar. Ele não vai te corrigir. Você não vai mais ouvir a sua voz. Mas se hoje você se encontra afastado de Deus, e mesmo afastado, aquela voz ainda ecoa no seu coração, a tua consciência ainda acusa, e você sabe que você tem cometido coisas que não deveria, mas você se sente sem forças de voltar. Essa voz que diz, filho, não faça isso, é a voz do Espírito Santo que ainda fala ao teu coração. Significa que ainda há esperança, significa que ainda você pode se levantar de onde você se encontra e correr para a casa do seu pai. E quando você estiver chegando ali, ele vai te receber de braços abertos. Filhinhos, não pequem, diz a palavra, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel, Ele é poderoso para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Corramos para Ele quando ouvirmos a sua voz, porque mesmo sendo disciplinados, Ele faz isso porque Ele nos ama, porque é para o nosso bem. Ele então faz uma comparação entre Deus o Pai e os nossos pais. Verso 9 ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. É assim que os nossos pais nos corrigem. Ele nos corrige por pouco tempo e segundo aquilo que ele acha que é justo. Cada pai corrige de uma forma diferente, segundo bem lhe parece. Mas Deus, Ele nos corrige de uma forma diferente e Ele nos corrige com um propósito diferente. Eu queria que você prestasse atenção nessas palavras. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ele não bate apenas para te castigar. Ele bate para te corrigir. Ele bate para que você tenha um aproveitamento, para que você cresça com um propósito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o que isso significa? É comum a gente querer se comparar com outras pessoas. Eu sou um novo convertido na igreja, aí eu olho para aquele irmãozinho que é mais antigo, e eu digo, poxa, eu queria ser como aquele irmão. Eu sou tão fraco na fé, eu queria ter a fé que ele tem. Eu lembro quando eu me converti e entrei na igreja, tinham homens de Deus que eu admirava, tinha homens de Deus que eu me espelhava, e eu dizia, eu quero ser como ele, eu quero ser assim. E aí então Deus me mostra que não é como ele que eu deveria ser, como aquela pessoa, porque eles pecaram, eles decepcionaram. E se eu tivesse apenas olhando para homens, eu poderia me decepcionar também. É por isso que não é para homens que a gente deve olhar, é para o autor e consumador da nossa fé. Mas a gente insiste em se comparar com os outros. Depois de um tempo, a gente procura outras pessoas para se comparar. Talvez alguns de vocês queiram se comparar com o pastor de vocês. Ah, eu queria ser como o pastor. Eu queria saber isso como o pastor sabe. Eu queria fazer isso como ele faz. Não é para o pastor que vocês devem olhar. É para o autor e consumador da nossa fé. Porque se vocês se espelham em mim, e eu me acho um miserável pecador, aí eu vou me espelhar em outros grandes homens de Deus, mas que também se consideravam pecadores. E talvez a gente se espelhe em Paulo, um dos maiores homens que nós temos na Bíblia. E ele diz, olha, de todos os pecadores eu sou o maior. E a gente diz, como pode ser? Eu queria ser como ele. Eu queria ter essa força, eu queria ter essa santidade. Eu queria ser como ele, eu queria orar como ele. Eu queria pregar como ele, eu queria viver o evangelho como ele vive o evangelho. Porque a gente olha para alguém que a gente julga ser mais santo que a gente. E a gente quer ser parecido com ele.
Mas mesmo a santidade do mais santo que existe é pecado, é vaidade. Nós temos os anjos, e dentre os anjos nós temos os serafins, conhecidos como os anjos de fogo. Os anjos que nos protegem da santidade de Deus. Isso mesmo, ele nos protege da santidade de Deus. Lembra da arca da aliança? Não tinham os querubins ali por cima, com as suas asas cobrindo, né, o propiciatório? Ele não está protegendo o propiciatório, ele está protegendo quem está fora. Porque quando a glória de Deus brilhar ali, quem estiver ao redor vai ser fulminado pela glória de Deus. Então a imagem daquele anjo cobrindo a arca é para proteger os que estão fora da glória daquele que está na arca. Porque ele é santo, santo, santo. Esses mesmos anjos, os mais puros que existem, que são serafins, nem mesmo eles, puros, perfeitos, podem encarar a santidade de Deus. E quando Isaías vê essa imagem, ele diz que esses serafins, com 2 asas, cobriam o seu rosto. Como que nós podemos nos comparar à santidade de Deus? Mas, meus irmãos, olha o que o texto acabou de nos dizer. Sabe por que Deus nos disciplina? Sabe por que Ele nos permite passar por essas provas? Sabe por que Ele permitiu Jó perder sua família, seus bens, sua saúde? Sabe por que Ele permite você enfrentar esses problemas hoje? Porque Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua, dele, santidade. Deus quer nos acolher de tal forma que quando nós estivermos diante da santidade dele, de quando nós olharmos para ele, coisa que homem algum conseguiu ver até hoje, a face de Deus. Ninguém olhou a Deus face a face. E Deus quer que com corpos transformados, glorificados, conforme a imagem do seu Filho, a gente possa se aproximar de Deus. A gente possa olhar para Deus. E muito mais do que isso, a gente possa ser participante da sua santidade. Assim como ele é, um dia o veremos. E esse corpo corruptível, esse corpo pecaminoso, essa carne que insiste em nos fazer pecar, um dia ela será transformada e já não mais existirá pecado. E com corpos transformados, nós poderemos estar frente a frente com o nosso Criador. E Ele poderá nos abraçar como o pai abraça um filho. E nós não seremos fulminados por sua santidade. Pelo contrário, nós seremos acolhidos e seremos participantes da santidade de Deus. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem já apanhou sabe disso, né? Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Disciplina é um exercício. É algo que você precisa praticar. Fruto de justiça. Por isso, diz o texto, restabeleceis as mãos decaídas, você que se encontra fraco. Os joelhos trôpegos, você que se encontra sem forças de permanecer de pé. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus tem derramado e trazido a sua disciplina sobre nossas vidas, para que a gente não fique parado, sentado, caído no meio da corrida. Ele quer que a gente levante as nossas mãos, fortaleça os nossos pés, prepare um caminho reto, para que aquele que estava manco por causa do tombo, por causa da queda, ele possa ser restabelecido e ele possa continuar correndo a carreira que lhe está proposta. Isso só é possível quando a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa, irmãos, depois aplicar essas palavras em nossos corações. E nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nesse ano que começam a se repetir as coisas ruins do ano passado. Eu já disse aqui em alguma ocasião
de que talvez muitos de nós sentiríamos saudades de 2020. A gente não sabe o que vem pela frente. Eu não estou sendo pessimista. O grande problema é que, de fato, a gente não sabe como vai ser amanhã. Mas o que nós precisamos ter certeza é: eu não vou olhar para as circunstâncias do amanhã. Se for bom, amém, glória a Deus, estarei alegre com os que se alegram. Se for ruim, amém, glória a Deus. Eu chorarei com os que choram, mas eu não abandonarei a minha carreira. Porque os meus olhos não estão nas circunstâncias, está no autor e consumador da minha fé. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele possa aplicar essa palavra em nossos corações. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra que foi lida, Senhor. Deus, faz agora aquilo que eu não posso fazer. Que essa palavra ela possa encontrar guarida, que ela possa encontrar espaço em cada coração que nos ouve, Senhor. E que ali nesse coração ela possa receber de Ti, Senhor, tudo que ela precisa para crescer, para dar bons frutos e para permanecer na vida dessa pessoa. Deus, nos ajuda a que nosso coração seja um solo fértil para receber a Tua palavra e que essa palavra possa fazer brotar em nós a Tua vontade e que a Tua vontade permaneça. Fica conosco, nos ajuda nesses dias difíceis, Senhor, porque precisamos de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus, pois, nos abençoe, que possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus.